Empate fora de casa contra o Grêmio. Golaço do Bruno Rodrigues, golaço do Soares, chances perdidas pelo Cruzeiro e a coletiva do técnico Pepa. E agora, a análise dele, o comentarista Luciano da Casa, aqui na Cruzeiro Esportes. Então vamos lá, Nação Azul. Para mim, o Pepa fez mais uma coletiva muito coerente. E não é puxando o saco dele, porque eu tenho a minha personalidade, quando eu discordo eu falo. É porque realmente eu concordo muito com a análise do Pepa, muitas coisas bateram com a nossa opinião antes mesmo dele dizer. Vamos lá. Primeiro, que ele começou a coletiva a pegar na ordem cronológica para ficar fácil, falando da característica do jogo. Isso aí ficou muito claro. Um jogo intenso, um jogo grande, muito difícil de jogar na arena do Grêmio. Detalhe, hein? Lá cabe 60 mil pessoas, tinha 30, hein? Torcida do Grêmio não compareceu em grande número, na minha opinião, metade ali do que poderia estar. Eu acho pouco, né? Por tamanho do grande, pelo peso da camisa, por tamanho do jogo, pelo peso da camisa do Grêmio. Aí o que ele falou ali? Concordo também. O gol do Grêmio, mérito do Soares, né? Por quê? Ali, com certeza, o que aconteceu? Até aquela hora, o Grêmio não tinha feito nenhuma finalização no segundo tempo. Tava até morno, né? Inclusive, a gente estava fazendo a transmissão, né, na Cazé TV e o próprio Farid estava até achando o ritmo do Grêmio para quem precisava empatar o jogo jogando dentro de casa muito lento, abaixo. Né? Aí o que aconteceu? Soares pegou uma bola da entrada da área, normal, né? Movimentação, bateu uma de 3 dedos ali, meio que de dedo, né? Um chute curto, muito rápido, simplesmente acertou a gaveta. Dispensa comentários, só traduzindo, né? O 5º maior artilheiro do mundo jogando na atualidade ainda. Então, dispensa apresentações. Eu não considero que foi uma falha da zaga do Cruzeiro. Eu fecho com o Pepa, muito mérito dele ali. Tudo tranquilo, o Cruzeiro até então estava muito bem no jogo, né? Se não fosse isso dali, merecia até sorte melhor, né? Que criou para isso. Soares teve uma bola no travessão, uma puxeta que ele deu e uma no segundo pau do escanteio. Ele foi o homem mais perigoso e talvez o único do Grêmio, e o Cruzeiro perdeu grandes oportunidades, como o Bruno Rodrigues, que nós vamos falar daqui a pouco, mas faz parte ali, nós vamos chegar lá, né? Aí, uma coisa que o Pepa falou que foi legal, postura, mentalidade. Cruzeiro não foi lá para passar o jogo, o Cruzeiro foi para ganhar. E é verdade, os números mostram isso. Quem não assistiu o jogo, depois veja os melhores momentos. Porque se você me perguntasse antes do jogo, para mim o empate era ótimo. Primeiro tempo foi coisa linda. Decidir em casa, com 50 mil no Mineirão. Tomara que o Vital volte, que tá fazendo falta. Apesar que o Alisson hoje entrou muito bem, fazendo aquela trinca de 3 volantes. Mas o lado esquerdo ali, com Bruno Rodrigues, Vital e Marlon, é muito produtivo, né? Então espero que eles tenha essa condição. Mas mesmo assim, apesar dos pesares, o Cruzeiro fez o primeiro e poderia ter feito o segundo, né? E acabado com o jogo, porque o Pepa também falou isso na coletiva. Se acontece, apesar que não existe o si no futebol, né? Os espaços iriam aparecer ainda mais, que o Grêmio ia tentar ir pro desespero para reduzir ainda mais o prejuízo, mas isso daí, no caso, né, não aconteceu. Aí o Pepa estava falando ali também, né? O sentimento que é verdadeiro. É o sentimento que eu também fico, né? Que eu até comecei a falar, vou concluir aqui. Se você pega antes do jogo o empate fora de casa com o Grêmio, lindo. Para mim, se o Cruzeiro perdesse por um gol de diferença, estávamos vivos. Pela circunstância do Mas jogo, né? pela circunstância, né, do jogo, ficou com a sensação que poderia ter sido melhor. Mas tudo bem, o Cruzeiro tem total condição de reverter isso dali, né? Cruzeiro ali, o Pepa, palavras dele, teve mais oportunidades e é verdade, não é clubista, né? Os números mostram ali, depois quem não assistiu, veja as chances de gols que o Cruzeiro perdeu com Bruno Rodrigues, Ramiro por um detalhe, a dominada de bola ali também, né, que escapou um pouquinho a sair na cara do gol, parabéns pela movimentação. O Wesley, que se faz um gol ali, ia ser um dos mais bonitos também da história da Copa do Brasil, ia passar daqui 10 anos, chapelou o zagueiro e pegou ela no ângulo, o goleiro fez uma defesaça, é daqueles lances que você fala assim, pecado a bola não ter entrado, mas acontece, tomara que o Wesley continue crescendo. Para mim ele
está evoluindo, mas tem que entregar mais, principalmente em constância de jogo. Tem que aparecer mais aquela palavra produtividade, né? Mas está numa evolução, para mim ainda não é o ideal, mas que continue crescendo para chegar no ponto certo, né? Aí, sim, foi bem abordada essa questão do Bruno Rodrigues e lá do início gerou muita polêmica no chat, inclusive, novamente, o Bruno Rodrigues vai ser o protagonista da semana, né? Porque torcedor, né, que é o que nós somos, não existe razão, é emoção, né? E esse gol que o Bruno Rodrigues perdeu, tem várias imagens ali, o gol estava claro, ele dominou, quis limpar o zagueiro. É claro que a decisão correta era bater, era finalizar para fazer o 2-0. Passa aquele filme na cabeça, Cruzeiro na final da Libertadores, o Kleber Gladiador perdeu um gol escancarado fora de casa, esse gol fez falta no Mineirão. Por ser o maior vencedor da Copa do Brasil, cruzeirense conhece muito bem, sabe que é feito nos detalhes, essas coisas fazem a diferença, mas espero que nesse caso não. Mas qual que é a postura do Pepa? Aí eu concordo com ele, nós discutimos muito isso daqui, né? Confiança. Em que sentido? Ele falou, prefiro muito mais valorizar o Bruno Rodrigues na questão do gol que ele fez, no movimento de driblar o goleiro, na parte que ele está ajudando o sistema defensivo. Eu fecho com ele. Para mim é o seguinte, equilíbrio. Qual que seria? Bruno Rodrigues errou? Para mim, sim. Foi exagerado. Era melhor fazer o simples que dava mais certo. Merece um puxão de orelha? Na minha opinião, merece. Porém, sem exageros, né? Porque aí eu já vejo alguns comentários ali batendo com excesso de força no Bruno Rodrigues. Não é por aí, porque para mim é disparado o melhor jogador do ataque. Ah, Luciano, pode passar pano. Amigo, minha opinião. Ok? Eu acho que é isso. Eu prefiro um cara que erra e é muito participativo do que, por exemplo, o cara que joga muito pouco em termos de produtividade. Gilberto, o próprio Dourado. Por mais que o Wesley esteja evoluindo, não está no ponto. Para mim, assim como o Vital, se o Bruno Rodrigues sai do time por lesão, por exemplo, para mim faz um desfalque assim, que não tem um substituto à altura no ataque do Cruzeiro. Mas por isso também não vamos passar a mão na cabeça. É o equilíbrio, né? Não faz isso, que o futebol castiga, é um jogo duro e por aí vai. Ok? Aí depois, o que acontece ali? Falou de novo do time do Grêmio, que tem muita qualidade. Então, é para isso mesmo que tem que valorizar o que o Cruzeiro fez, né? Porque o Cruzeiro, além de ter criado grandes jogadas, jogou muito com a linha alta, né? E quando se perguntaram pro Pepa a questão do Nicão, porque o Nicão passa assim, na minha opinião, não é um fato, é o que eu sinto. Nicão, é claro que ele não vive um bom momento. Eu queria até entender se tem alguma coisa extra-campo, talvez atrapalhando o foco dele e tudo, sabe? Porque a parte técnica a gente negocia, porque jogador oscila bastante. E o que a gente pode dar mais exemplo é no próprio elenco do Cruzeiro, o tanto de jogadores que deram a volta por cima. Ramiro cresceu de produtividade absurdamente, Rafael Cabral começou o Mineiro, né, tendo algumas falhas contra o América, contra o Atlético, agora está voltando a passar segurança. Oliveira também voltou a passar confiança, Castan vem muito bem e por aí vai, né? Aí quando pergunta isso para o Pepa, que o Nicão não está rendendo, você pode falar alguma coisa, ele sempre vai ao mesmo discurso. Todos são importantes, tem que passar confiança e é por isso mesmo. Aí o Pepa fala muito bem uma coisa que eu concordo, que o futebol é muito psicológico e ele é um excelente gestor de grupo, né? Então, e que todo mundo vai ser útil. Então, eu espero que daqui a pouco, né, que daqui a pouco nós estaremos elogiando o Nicão. Porque o torcedor, ele é muito sincero, ele é muito honesto, né? É hora de criticar, vai criticar. A hora de elogiar, vai elogiar. Isso é mais velho que o futebol. Emoção faz parte e quem está sendo criticado amanhã pode ser elogiado e vice-versa, essa roda não para. Então tá tudo certo, o Nicão, acredito nele, para mim ele tem condição tranquila de render muito mais do que está acontecendo, mas isso aí no todo, né? O Cruzeiro para mim foi um ótimo resultado,
principalmente para decidir em casa com 50 mil, volta do Vital, o time tende a pegar mais corpo, né? E uma coisa que eu achei legal é que o Pepa tá muito focado. Quando pergunta para ele de fadiga muscular, excesso de jogos, gostei dele, que ele não vem com a questão, o calendário do futebol brasileiro, não, ele fala assim, beleza, realmente mas tem time que tá muito pior que nós. Quem está na Libertadores, está disputando Sul-Americana. Então, resumindo o que eu gosto do Pepa, o copo com a metade da água está meio cheio ou meio vazio. O Pepa, em todas as observações, ele é um cara otimista. Isso é importante. Aquela negatividade, porque o grupo é reflexo do seu liderado. Então, o Pepa sendo desse jeito assim, fica um ambiente legal. Por isso que ele consegue outros resultados. Quem não acompanhou a carreira dele antes de vir para o Cruzeiro, ele fez lá em Portugal o que está fazendo o Cruzeiro. Pegar um time de pequeno orçamento, né, que hoje é a nossa realidade financeira, e fazer uma grande campanha, sendo que lá tem esporte e por aí vai. Então, o Pepa é um achado muito, parabéns pela contratação. Para mim, tá repouso Paulo Pessolano à altura, tá fazendo um trabalho muito bom e eu estou muito confiante. Porque aqui, desde que a gente começou esse trabalho na Cruzeiro Esporte, quem acompanha entende. A gente pega muito no pé da performance. Tem vezes que o resultado é positivo, mas eu não estou muito satisfeito. Aí os caras, o cara é ingrato, corneta. Amigo, é ponto de vista meu. Eu avalio muito como as coisas foram construídas, né? Então, até na gestão do Pepa até agora, até nas derrotas, o Cruzeiro competiu muito. Então, o Cruzeiro, para mim, né, no jogo de volta, tem total condição de passar e eu acho que tem que assumir esse favoritismo e eu acho que a gente vai conseguir.